Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui da Escola dos Afetos. Hoje a gente vai falar sobre luto por suicídio. Hoje a gente encerra, o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então a gente vai falar sobre esse tema também super importante, sobre as famílias que vivem com pessoas que vivem com a falta de pessoas que se suicidaram, né? Como que é esse luto, né? Quais as particularidades desse processo de luto, se comparado aos outros. Daqui a pouco a Luzinete já está aí. Vou já convidá-la. Oi, Oi, Fernando, boa noite, tudo bem? tudo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Ah, que bom, Que que bom bom. que deu certo, né? É, É, Acho que deu uma se travadinha tiver aí. opção, você me fala Ah, de voltou. internet. Como é que tá? Voltou? Tá, Voltou. Tinha travado, mas voltou. Eu estava adiantando um pouco tá. aqui. Você tá me ouvindo bem? Eu tô, mas às vezes alguma interrupção. Você acha que é a sua ou é a minha internet? Eu não sei. Porque Mas vamos eu seguir, né? A coloquei a gente... minha Sim, eu coloquei a minha no para não ter problema. Qualquer coisa você me fala. tá travando um pouco. Marley, boa noite, bem-vinda. Psicóloga Vanessa Chagas, boa noite, bem-vinda. Agora travou de vez. Agora voltou, tinha travado mesmo. Agora voltou? Ficou Voltou. melhor? Tá. Aham, Tá. Vou deixar ela só no legal. 4G, que eu acho que fica melhor, né? Aham. Oi, Tá bom. Tainá. Boa noite mais uma vez, bem-vinda. Bom, Luzinete, eu queria super agradecer você, né, por ter topado fazer essa conversa aqui comigo, né? No dia que eu assisti a sua palestra lá na Clínica Celebrar, foi bem bacana, né? Eu aprendi bastante, achei super interessante a forma como você explicou, né, sua didática. Aí, quando eu pensei nessa sequência de lives aqui do Setembro Amarelo, eu pensei Uhum. que você seria uma das pessoas aí que poderia contribuir com a gente. Então, super te agradeço por estar aqui nessa live. Eu que agradeço, Fernando. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre uma honra. É um tema que eu estudo, né? Que eu já venho estudando há algum tempo. Trabalho com esse público também, né? Então é possível falar desse lugar, né? E assim, Uhum. a palestra em si eu gosto, né? Eu gosto muito desse contato de estar falando, de estar trazendo. Então, quando a gente tem essa oportunidade, né? De trazer aí um pouco de reflexões, eu acho, né? É sempre muito Uhum. prazeroso. Ainda mais agora, né? Nesse momento que a gente está com esse distanciamento social e que não é Sim. possível aquele formato, né? Como a gente teve lá, de palestra, dessa interação. Então, essa oportunidade que você abre aí no seu canal, de estar sempre trazendo algum tema importante, eu acho que é super rico e válido, né? Eu que agradeço pela Uhum. oportunidade, com certeza. Legal. Jess, bem-vinda. Denise, bem-vinda. Denise, te vi lá no Fantástico no domingo, achei super bacana. A Denise deu uma entrevista lá. A Denise é uma das diretoras do Instituto do Casal. Ela deu uma Hum, entrevista lá no Fantástico no domingo, falando sobre
os relacionamentos, os conflitos conjugais aí na pandemia. Ah, que legal. Lopes Psique, bem-vinda também. Dedê, meu amigo, É, bem-vindo. falar É, psiqueiras, eu acho que é a Edilene, é uma colega minha, psi também, muito legal, me falou que ela estaria aqui hoje. ah, Eu que falei, legal, bacana. vamos lá, que é bom, né, a gente ter esses reencontros, que seja dessa Sim, forma virtual, é muito bom. verdade. Mayra, bem-vinda também, sempre aqui com a gente. Mayra também é psicóloga. É o seguinte, eu queria começar, né, essa conversa. Você que tem trabalhado aí bastante com esse tema, eu queria saber da sua experiência e até o que a literatura aponta, por que 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 nós, enquanto sociedade, né, da sociedade aí ocidental, por que que a gente tem tanta dificuldade em falar sobre morte, sobre suicídio? Eu lembro que quando eu vi a sua palestra, você trouxe um levantamento histórico, né? Uhum. Falando sobre outras culturas e a forma como outras culturas vivem esse momento e que algumas inclusive celebram, né? Fazem festa, né? Então, E, por que que nós, brasileiros e brasileiras, culturalmente temos essa dificuldade, né, em lidar com a morte, em falar sobre morte, em falar sobre suicídio? tá. Você sabe, Fernando, que uma das coisas que eu acredito e é uma das coisas que traz muito nos estudos, eu faço parte de alguns estudos com a Karina, né, Okajima Uhum, Fukumitsu. E ela traz muito, né, o quanto que falta para nós, principalmente para a nossa cultura ocidental, uma cultura que inclua uma educação para a morte, né? E isso não significa fazer apologia da morte, não é isso, tá? Mas é uma cultura que inclua para nós, né, essa educação de entender que as nossas relações humanas, ela é feita de interrupções. Nós vivemos aham, de forma cíclica, né, por fases, né? Então, de uma certa forma, vamos colocar assim, né, nós estamos em contato a todo tempo com a morte. A morte é presente. A morte está presente, né, no viver, na nossa vida. Não tem como nós excluirmos. E nós temos uma cultura que não permite essa inclusão, né? Vamos uhum, pensar, né? Eu já vi, às vezes, famílias, né, e pessoas que, muitas vezes, quando você vai falar, quando eu morrer, bate na madeira, pelo amor de Deus, não fala disso aqui, não é? Às vezes sim, tem família aham, que traz, né, essa cultura que é o não dito, o não falar da morte. E nós temos uhum, perdas nas nossas relações que são necessárias. Essas fases da vida, né? Ela nos convida a olhar para essas perdas muitas vezes necessárias, né? Perdas, uhum, às vezes da profissão, quando você entra na aposentadoria, né? Perda sim, de um trabalho, isso também é uma perda, é uma morte de uma fase às vezes que finda, de um relacionamento. Então, a convivência humana, as relações humanas, elas se fazem, né, dessa forma de relações ininterruptas. Há uhum, fragmentos, há interrupções. E quanto sim, mais a gente lida com essas perdas, que são perdas necessárias em alguns casos, o luto, a elaboração desse luto, ele se torna de forma, vamos colocar assim, né, mais suportável, eu diria. aham. Você entende? Interessante, sim. Interessante isso que você está falando, né? Porque eu atendo casal no consultório e a gente vê o divórcio foi legalizado no Brasil na década de 70. Uhum. E mesmo praticamente 50 anos depois da legalização do divórcio, o divórcio também ainda é um tabu. E quando você estava falando dessa questão das interrupções, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que a Uhum. gente tem dificuldade de entender que em determinados momentos, de fato, acabou, a relação acabou, Isso. ou para aquela pessoa acabou, né? O quanto que a gente
vê, né, as pessoas, às vezes, quando tem um familiar que está em coma, que já não responde a Uhum. nenhum estímulo, né, que está ali mesmo ligado nos aparelhos e as pessoas têm muita dificuldade Certeza. desse processo de liberar mesmo essa pessoa, né? Uhum. De entender, né, Fernando, que às vezes é necessário uma separação, né? É Sim. necessário esse distanciamento. Em Uhum. alguns casos, igual quando a gente está falando da morte, né? Da morte de uma pessoa, né? Tem essa questão que não dá para substituir, é insubstituível. Né? Sim. O luto por morte é diferente do luto, dessa elaboração do luto que por outros fatores da vida, né? Por outras interrupções, por outros afastamentos. Alguns Sim. afastamentos, né, não são abandonos, né? É um afastamento, é um distanciamento, não é um abandono. Né? Já no caso da morte em si, e aí por isso que às vezes é tão difícil, porque a gente não tem essa cultura que inclua essa educação para Uhum. falar destas perdas. Então a morte entra num lugar de tabu, do não Uhum. dito. E até porque a morte, por si só, né, a morte de alguém, por si só, ela nos convoca, ela traz, né, para nós um medo, uma resposta psicológica de medo, né? Porque é uma Sim. incógnita, né, Fernando? A morte, né, o lugar Uhum. do morrer, o que acontece no morrer. Então, por mais que se tenha aí, às vezes a religião ela traz para a gente, né, um certo conforto, né? Uhum. Mas não são todas pessoas que trazem a religião dentro, né, dos seus convívios, das suas relações. A Uhum. morte por si só, então ela já nos traz esse lugar de medo, né? Ela já nos Uhum. convoca essa resposta de medo. E a morte por suicídio, aí é um confronto, né? Porque exatamente é o que a Karina traz muito, que a morte por suicídio, ela escancara para nós a nossa vulnerabilidade. Sim. Ela traz porque ela vai também não só confrontar, né, a pessoa com seus medos, mas também com seu sistema de valores, com as suas Uhum. crenças. Então, a morte por um suicídio, ela passa por um lugar, né, que vai revelar questões sociais, culturais, morais, religiosas. Então, Uhum. ela vai confrontar todo esse sistema, né, de valores e que choca, Uhum. muitas vezes, as nossas certezas. Sim. Ela tem até no livro, tem um livro da Karina onde ela até fala, né, que tem um divisor às vezes, né, quando você tem uma perda, um luto por suicídio, o antes e o depois, Uhum. porque ela escancarou, né? Ela tornou um caos tudo aquilo que eu acreditava e traz esse monte de interrogação Sim. que não tem como a gente dar conta, porque não tem resposta. E Uhum. é isso que é tão difícil de falar da morte e principalmente do suicídio, porque não há resposta, né? Uhum. Não há. Nós temos o humano, né? Nós humanos, de uma forma geral, a gente tem a falsa ilusão que nós detemos o controle de algo, de Sim. alguma coisa, da nossa vida, né? Então a gente cria as rotinas, a gente cria os fazeres, e ok, Uhum. né? É uma falsa ilusão e tá tudo bem, porque isso vai nos colocando, né, em funcionamento. Mas nós não Uhum. detemos o controle. Então, quando há uma morte, principalmente a morte do suicídio, que a pessoa escolheu tirar a sua vida, Uhum. aí ela vai fazer esse confronto, né, com essa verdade e que vai na contramão daquilo que nós, né, buscamos o tempo todo, que é a sobrevivência. Então a pessoa está Sim. indo à contramão disso, né? Uhum. Nós buscamos a sobrevivência e aquela pessoa tirou a sua própria vida. Então isso tem Uhum. um confronto, tem um caos, quebra-se fronteiras, limites que muitas vezes nós criamos a vida toda, de crenças. Você sabe, né, tão bem dessas crenças, o quanto às vezes a gente, né, se faz por meio delas. E quando isso é escancarado, isso traz um caos que deixa a pessoa assim meio que num suspenso, meio que perdida
nas suas certezas, nos seus valores, né? Nos seus dogmas. E é por isso que é tão difícil, muitas vezes, a pessoa falar. Geralmente, o sobrevivente, a gente chama de sobrevivente, exatamente por todo esse caos que é impactado. Aquelas pessoas que têm o contato com alguém que tirou a sua vida, né? Ele é um sobrevivente desse caos, desses destroços, buscando aí, né, voltar para a sua vida, para a sua rotina, o que muitas vezes demora um tempo, que é só Sim. dele. Né? Então, quando a pessoa se vê confrontada com isso, é como se ela estivesse nesse lugar suspenso, onde não tem apoio. Justamente porque eu entendo que a nossa sociedade, né, Fernando, ela não está preparada, ela não tem esse preparo de lidar com a morte. E principalmente, uma coisa que eu acredito também, é que a gente não tem o preparo de lidar com a dor do outro. Nossa sociedade é uma sociedade de desempenho, a nossa cultura ocidental, né? É uma cultura que visa a produção, a produtividade. Você tem que estar feliz, você tem que estar bem, você tem que estar lindo, maravilhoso, né? Essa busca incessante do perfeito. O que isso vai na contramão de tudo, né? E escancara. E aí a gente não tem um espaço para poder falar da minha dor, para poder falar dessa tristeza infinita, que é o luto por um suicídio. É muito legal escutar você, porque daí vão surgindo aqui várias luzes, né, e vários parênteses, mas eu anotei duas coisas aqui que eu acho que é importante a gente retomar. Queria dar as boas-vindas para quem foi entrando agora. Fiquem à vontade, gente, para fazer perguntas, né? A gente está aqui falando sobre luto por suicídio. Fiquem à vontade aí para mandarem perguntas, exemplos, enfim. Como eu falei, tem várias coisas que você, conforme você foi falando, foram surgindo assim, dando alguns insights. Mas tem duas coisas que eu achei que são bem interessantes. Uma delas é quando você fala do abandono. Por quê? Eu já escutei de muitos pacientes, principalmente aqueles que tiveram seus pais, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, enfim, que faleceram enquanto eles eram crianças ou adolescentes, eles carregam aí uma dor muito particular, diferente daqueles que perderam seus pais quando adultos, né? E muitas vezes eu entendo aí no discurso dessas pessoas uma fala de abandono mesmo, né? Como se... E eu estou falando de mortes naturais, não estou falando de pais que se suicidaram. Mas parece que eles entendem mesmo como se o pai ou a mãe houvesse abandonado, né? Você acha que faz sentido isso? Muito, muito, Fernando. Assim, por uma questão que a gente também, quando você estuda sobre luto, sobre perdas, né? A morte em si. Primeiro tem uma coisa quando você fala dessa morte natural, né? A morte natural é aquela que é causada por fatores internos, né? Então aquele processo mesmo da saúde e doença, né? Esse processo mesmo do adoecer e que causa a morte, que pode levar à morte. E tem a morte que é provocada por fatores externos, que aí a gente coloca dentro disso, né? Acidentes, homicídios, suicídios, né? Que aí são fatores externos. E aí o luto, o luto, a gente tem esse luto, que o que é o luto em si, né? De uma forma geralzona. O luto é uma resposta, né? Do organismo, é uma resposta nossa, do nosso organismo para um ajustamento de um equilíbrio emocional. Então, eu estou dando uma resposta daquilo que primeiro me impactou emocionalmente para essa adaptação dessa ausência, dessa falta, porque o luto é a perda de algo significativo na minha vida. Né? Por isso que eu falei para você que a princípio tem essas fases tal, que também são perdas, né? Significativas, algumas necessárias. Agora, o luto por morte, né?
nessa ausência, nessa perda, aí você tem, como a gente está falando aqui, a morte natural, e aí, vamos colocar, você trouxe um exemplo, né, da morte dos pais. E o que a gente entende de uma lógica linear, né, Fernando? Que os pais, né, eles vão primeiro, mas quando os filhos já estão adultos. Sim. Os filhos, né, são educados. Então, os pais estão aqui atrás de mim para me apoiar, me proteger, me preparar para esse mundo. Então, quando houve, né, uma morte que seja natural ou por fatores externos, né, desses pais, se for uma morte por um acidente, que aí é um luto trágico que a gente coloca, né, uma morte trágica dentro de um luto que é mais complicado ainda, e se é com uma criança, né, esse enlutado, ele sofre um luto bem complicado, porque quebrou essa lógica. Cadê aquelas pessoas que estavam para me proteger? Você entendeu? Então eu me sinto abandonado. Sim. Porque aquelas pessoas que me deram a vida, cadê agora? Não estão aqui. Então sim, tem esse sentimento que nasce, né, de abandono, porque foge desta lógica. E ainda tem a questão da morte vir sem esse aviso prévio. Quando você está, né, o adulto, ele já viveu, ele já teve memórias, né, com esses pais, tal. Dependendo, né, do momento, né, que houve essa interrupção, né, na relação, os pais estavam passando por ou o pai ou a mãe estava passando por um processo de adoecimento. Então, você vai fazendo essa elaboração do luto nesse decorrer. Mas quando é criança, isso quebra, né? Há uma interrupção muito brusca, sem aviso prévio, e que foge a toda essa lógica que a gente está falando aqui. Que é um sentimento também, Fernando, que a gente observa que acompanha também a pessoa, o sobrevivente. Porque ele também se sente abandonado. Né? Muitas vezes nesse sentido de aquele ponto de interrogação. O que houve? O que aconteceu? Sim. Então, muitas vezes pode surgir um sentimento de traição, de abandono, e com muita frequência, né? Muito comum, a culpa. O lugar da culpa. A culpa era exatamente o que eu havia anotado também. Isso. Muito frequentemente a culpa, né? E aí, por isso que é tão importante falar, para desmistificar esse lugar do suicídio, que eu deveria ter feito alguma coisa. Onde eu estava que eu não vi. O que eu deixei de fazer, né? Então vem todas essas interrogações que a gente se coloca nesse lugar, né? Que eu poderia ter evitado. Que é comum às vezes trazer, né? Essa cobrança para o sobrevivente. E a sociedade traz muitas falas, né? Dentro desse sentido. Porque aí a gente entra dentro daquilo que eu estava falando, né? Da crença, da moral, todo esse papel milenar sócio-histórico por onde a gente passou, que é do inconsciente coletivo, né? E aí a gente às vezes entra nesse lugar do pecado. Sim. Sabe? Daquilo que é amoral, daquilo que é transgredido. Então, o suicídio, a morte, né, por suicídio, ela passa por esse lugar. Daquilo que é amoral, né, que é pecado, que é transgredido. Então, é tão escancarado socialmente que o sobrevivente, ele tem a sensação de estar exposto com seus sentimentos. Sim. E aí traz a vergonha, a culpa. Por isso toda essa vulnerabilidade que você falou, né? Porque assim, uma pessoa que morre, né, por uma outra causa que não seja o suicídio, ela muitas vezes, dependendo da causa, ela já traz uma série de questionamentos, né? Então, mas a pessoa era tão nova, mas não estava doente. Acho que travou.
Voltou. É, travou um pouquinho. Voltou. Isso, eu estava falando assim que existem vários questionamentos. Ah, aquela pessoa era tão nova, ou então, ah, ela nem estava doente, ou então saiu sei lá, foi vítima de bala perdida, ou um acidente de trânsito, né? Isso. Essas mortes mais trágicas. Então, assim, esse tipo de morte que não é causada pelo sujeito, né? Acho que travou de novo. Oi, tinha Voltou? travado de novo. Voltou? É, acho que travou de novo. Agora voltou, você está ouvindo? Tô te ouvindo bem. Beleza. Eu estava Tá. falando que assim, essas Essas mortes. mortes que não são por suicídio, elas Sim, já geram naturalmente uma série de questionamentos, né? E as pessoas acabam também ficando. Travou de novo. É, acho que teve algum problema aí, já já ela volta, gente. Daí a gente continua. É, Mayra, assim que ela voltar, eu faço sua pergunta, tá? É, para quem foi entrando depois, fiquem à vontade aí para mandar perguntas, né, sobre esse tema. Tô adorando essa conversa com a Luzinete. Beleza, vou te chamar de novo. Espera aí, vamos ver. Oi, agora tá normal, né? é, tá demorando. Nossa, que coisa. Tá normal agora para você? Tá normal, mas às vezes ele dá uma travada. Aham, Eu te escuto. tá. Você tá conseguindo me Legal. escutar? Tô sim. Tá Então, bom. eu estava falando que assim, essas mortes que não são por suicídio, todas as outras, de Uhum. acidente, por Sim. doença, ou essas mortes repentinas, né? Elas Uhum. já trazem uma série de necessidade de explicação. As pessoas sempre querem entender o porquê Sim. que aquilo aconteceu. Até quando é muito Isso. provável, né? Então, assim, às vezes a pessoa está internada há muito tempo, às vezes a pessoa já é muito idosa, então já existe uma probabilidade Sim. muito grande de que essa pessoa pode morrer. Mesmo nesses casos, né, as pessoas tendem a buscar uma série de explicações, e acho que no suicídio tudo isso é muito potencializado, né? E, Porque daí eu acho que sim. E é, entra naquilo que você estava falando, de quando você falou da questão dos pais que morrem quando as crianças são novas, né? Que inverte essa lógica linear. isso. O suicídio também inverte uma lógica linear, porque, em teoria, não são as pessoas que podem interromper a própria vida, né? Em teoria, a pessoa não tem esse direito. Isso. Exato. Exatamente, Fernando. Uhum, É exatamente isso que acontece. Em teoria, né, nós não temos esse direito de tirar a própria vida. Mas quando eu passo, né, eu tenho esse pensamento, na realidade, isso é um julgamento. sim. Porque eu estou julgando a pessoa por esse ato, né? Sem Uhum, entender o que levou essa pessoa a esse ato impossível de tirar a sua aham, própria vida. Porque vamos pensar, né, que isso é uma questão que
quando a gente fala do suicídio, ele é um fenômeno social. É um fenômeno porque exatamente ele engloba fatores sociais, culturais, né, morais. Ele não é só aquilo que a pessoa, naquele momento, ela resolveu tirar a própria vida e ela tirou a própria vida. Aconteceu agora, né? Isso muitas vezes é o que eu vejo, mas não é o que eu conheço. Então, quando a gente fala do suicídio, a gente está falando de uma pessoa que teve muito, às vezes por trás, um processo longo de dor psíquica, de sofrimento existencial. Então, as pessoas já vêm nesse processo de adoecimento por muito tempo, um adoecimento emocional, psíquico, né? Então, quando você fala que a pessoa tirou a sua própria vida, não foi só agora, nesse momento, que ela pensou isso e executou o ato. Isso já vem de um processo longo, né? Então, quando eu falo desta forma, né, que ela é um pecado, que é uma coisa errada, eu estou julgando. Né? Tem uma frase da Karina que eu gosto muito, que ela fala, né? Quem está perto compreende, quem está longe julga. Pensando nessas questões antropológicas mesmo que a gente entende sobre o suicídio, que é algo, né, que vem aí de uma forma cronológica, cada fase, por cada sociedade, ela foi vista de um lugar. O suicídio já foi visto como algo de pecado, né, religioso, já foi visto como uma questão até mesmo digna, moral, heróica, já foi visto como algo honroso, né? Ele já foi visto por uma questão mesmo de saúde, uma questão de existência, de adaptação social. Então veja, né? Se você for olhar pela história, né, se você for estudar, né, sobre isso, você vai ver que não está atrelada a uma única questão. Sim. São vários fatores que muitas vezes se somam, né? E aí, com a soma disso, muitas vezes de uma forma precipitante, com uma questão precipitante, entende? A Mayra tinha perguntado, pedido para você falar um pouco sobre pós-venção. Aí eu queria que você primeiro explicasse, né, o que é pós-venção do suicídio e também falasse um pouco, né, sobre como que as pessoas podem lidar aí nesta etapa. Tá. Então, quando a gente está falando da pós-venção, nós estamos falando exatamente dos sobreviventes, né? Dos enlutados por suicídio, que são sobreviventes, né? Esta é a pós-venção. E que deve ser acolhida, né, desta forma, né, o acolher esse sofrimento existencial por conta desse impacto que as pessoas sofrem, né, com o ato do suicídio, com a morte do suicídio. Né? Então, a pós-venção, ela é feita nesse acolhimento e o luto por si só, como eu te falei, que é uma resposta do nosso organismo, e para que haja a elaboração, que seria essa adaptação com a falta, com essa ausência, né? Para que haja essa adaptação, é preciso haver a fala. E aí a gente volta naquela primeira questão que a gente levantou, né? Porque essa dificuldade que nós temos de falar da morte, né? Principalmente do suicídio. Então veja, Fernando, o quanto esse processo da pós-venção, né? Do luto por suicídio, ele demanda, né? Principalmente dos profissionais, uma certa especificidade para entender desse lugar da pessoa que está totalmente tomada por um caos. E ela precisa falar. E o que muitas vezes, né, o luto por suicídio leva a pessoa a fazer ao contrário, a se calar. Por quê? Porque aí entra aquilo que a gente estava falando, né? Desse lugar da vergonha, né? De eu ser julgada.
Porque assim como, né, a pessoa que tirou a própria vida ou que teve uma tentativa de suicídio, ela também é julgada, ela também é vista nesse lugar, né, tão preconceituoso, muitas vezes discriminatório. O sobrevivente por suicídio é muito mais, porque os sentimentos dele estão expostos. E muitas vezes ele não tem nem esse espaço, nem esse lugar onde eu possa falar da minha dor, onde eu possa Sim. ser acolhido por essa dor. Então, muitas vezes ele se cala, até porque, né, pensando naquilo que a gente falou, de um processo, né, de um adoecimento psíquico de longo prazo e que leva, muitas vezes, a pessoa a tirar a sua própria vida, o sobrevivente que convivia com todo esse processo, com toda essa dor, né, ele vivia essas interrupções, esses fragmentos na relação. E quando há, né, o suicídio, a memória que fica, às vezes, é essa memória da dor, do ato, da tragédia. E é isso que, muitas vezes, ele fica preso, cristalizado na tragédia, no ato. Né? E quando a gente vai trabalhar na pós-venção, que é a elaboração desse luto complicado, é preciso autorizar, né, a pessoa a falar da sua dor. Autorizar ela, né, a trazer essas memórias. E não só as memórias da dor, mas também as memórias das alegrias, das outras questões que envolveram esse convívio com a pessoa. É através, né, dessas memórias, né, que nós vamos narrando, que a gente vai tendo esse discurso narrativo, né, de trazer essas recordações, é que a gente vai elaborando esse luto. Mas se eu tenho um lugar, ou eu tenho uma sociedade que não me permite falar, e eu me calo, pode ocorrer também, né? E aí você que trabalha com família, né, Fernando, talvez você possa até trazer isso também, e verificar também isso nos seus atendimentos, que às vezes tem aí um comportamento, né, de um padrão transgeracional. Sim. Sabe? E aí houve um suicídio, né? E às vezes a gente vê isso se repetindo na família, de forma transgeracional. Porque não houve um espaço para fala dos meus sentimentos. E aí houve o luto complicado, que eu também não pude. E aí tem esse monte de interrogações. Tem a culpa, e aí eu também não vejo saída. E aí eu começo a entrar no processo. Você entende? Do desespero, da desesperança, né? E aí eu vou entrando também num processo psíquico de adoecimento. Sim. Porque essa questão da família é bem interessante, porque o que que acontece? Imagine que um avô se suicidou. As pessoas que vierem depois desse avô, né, os filhos, os netos, eles aprendem que essa é uma possibilidade de lidar com o sofrimento. Para aquela família, isso vira meio que uma verdade mesmo, né? É uma resposta, é a resposta que eu sei dar para a vida. Isso, Né? exatamente. É a E resposta que também, eu conheço. e também porque se essa pessoa é alguém muito importante para aquela família, alguém que é tido como referência, se é alguém que eu admiro, essa pessoa então fez algo que é certo. Se do meu ponto de vista é alguém que é admirável, é alguém que é bacana, né? Então eu acabo entendendo aquilo como, de fato, como uma solução, né? Aí eu queria. Pode Isso. falar. Aí você me fez lembrar desse processo de identificação que a gente tem, né, nas relações, né, Fernando? Sim. A gente vai se construindo nesse processo identificatório, né? Eu me identifico com você, eu vou aprendendo, né? Tem comportamentos que são aprendidos. Sim, exatamente.
E Uhum. muitas coisas acabam vindo, são mensagens inconscientes, né? Que vão passando de E, geração para geração e que às e, vezes a gente nem percebe por que que a gente está fazendo aquilo, né? exato. É por isso que o pós-venção é tão necessário. A pós-venção, ela é necessária, né, para a gente quebrar isso. Aham, Pra gente salientar, né, para a gente trabalhar com esse sobrevivente respostas diferentes àquilo uhum, que ele foi, que ele viu, que ele vivenciou, né, que dá para fazer sim, diferente. Então, a aham, pós-venção, ela entra mesmo, né, nesse lugar desse acolhimento. Por isso é tão uhum, importante a gente falar sobre isso, a gente incluir a educação para a morte, a gente trazer uhum, espaços, né? E a pós-venção, ela acontece mesmo, a elaboração de um processo de luto para do suicídio, né, de morte do suicídio, ele acontece em rede de apoio. sim, Precisa de uma rede de apoio, né, para essa elaboração, para a gente sair desse lugar, né, da resposta que nós aprendemos e aprender uma resposta diferente, com um grupo, se uhum, identificando com aquela dor, podendo ter um lugar que permite, que me autorize falar do meu sofrimento, né, sem uhum, julgamento. sim. Aí você falando sobre pós-venção, eu fiquei pensando que é super importante essa questão, né? É, Hum, por conta do seguinte, às vezes a ah, gente pensa que a pós-venção ela é importante só para a família, mas eu fiquei pensando da escola também, né? Então, por exemplo, um adolescente que se suicida, né? É, aham, dentro daquela sala de aula ou daquela escola, é, os amigos, os professores são também isso, sobreviventes do suicídio, né? são, Aí, junto são. dessa questão, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da prevenção. Quer dizer, é, primeira questão, você estava falando dessa educação para a morte, né, da Uhum, pós-venção. Então, uma questão uhum, a partir de qual idade a gente pode falar sobre morte e sobre suicídio? E uma outra questão, como falar, uhum, né, se isso é possível na uhum. infância, como falar com crianças, por exemplo, sobre isso? Hum. Tá, aí quando você fala dessa pós-venção, né, e incluir aí todos os sobreviventes do suicídio, né, porque realmente quando há um suicídio, há um impacto, muitas vezes, no grupo em torno, na comunidade, dependendo, né? E aí Uhum, precisa de um projeto mesmo, né? Para acolher tudo isso. Você se recorda, eu acho que você lembra que houve, né, alguns suicídios numa escola aqui em São Paulo, né? Naquela escola Bandeirantes. lembro. Já faz um tempo, né? E aí, quando ocorreu isso, você imagina o impacto que teve, o quantas pessoas foram impactadas, afetadas, né, por essas Aham, mortes, né? sim. Que aí você falou dos alunos, eu lembrei dessa situação, né? E aí, Uhum, neste momento, foi a diretora da escola, né? Ela acionou algumas pessoas, né, autoridades na área, para poder fazer esse trabalho de pós-venção com os alunos. Porque não havia, uhum, e não só com os alunos, com a equipe, com os professores, com toda, né, a equipe da uhum. escola, incluindo os Sim. familiares. Aham. Então veja, né, o quanto as pessoas são impactadas nisso, né? Por isso esse trabalho de pós-venção, ele é fundamental, né? Necessário nesse momento. E aí você Uhum. fala, vamos ver se eu vou lembrando do que você foi falando, aí vai me lembrando um monte de coisa. E às vezes eu fujo, né? Ainda você me puxa. Tá, a E outra aí, questão que eu tinha trazido é a respeito da prevenção. A partir de qual idade a gente deve falar lembrei. sobre isso e como falar? Tá, tá. Então aí você fala, né, da criança em si. Tem uma coisa que eu aprendi, né, com criança, trabalho com a criança,
Que hora que eu devo falar de algum tema polêmico, né, para a criança? Então, a Uhum. gente entende assim, de uma forma, né, geral, quando a criança traz o Uhum. questionamento, Fernando, é porque ela está pronta para ouvir uma resposta. Né? Aham. Então, não tem assim um momento certo, né? Ah, a partir dos 2 anos, ah, a partir dos 5, a partir dos 7, dos 10. Não tem isso. Né? Quando a Uhum. criança trouxe, ela trouxe, está ali, né? Ou é família, ou às vezes na escola, ela trouxe, né, para a professora, tá? Olha, aconteceu. Então, o organismo dela está pedindo, né, uma resposta de algo que ela foi afetada por aquilo. Então, aí Sim. está o momento de falar, da gente abrir e discutir ali. Ah, qual a forma, qual a linguagem? É a linguagem, eu sempre penso, tá, Fernanda? Eu sempre parto desse princípio da linguagem mais clara, né? Que é possível para aquele ser que está na minha frente, para aquela criança. Né? Uhum. Dentro do quê? Da maturação neurológica, né? Que é respeitando essa maturação neurológica, biológica, né? E emocional desta criança. Então, que linguagem Uhum. que você vai falar, né? A mesma coisa, sempre eu comparo, eu trago, né, como exemplo, você não vai ensinar, né, para uma criança que acabou de entrar, né, ali no ciclo da educação, né, na sua primeira série, você não vai ensinar para ela álgebra, porque ela não tem Uhum. compreensão, não tem maturação para isso, né? Então você não vai falar isso. Mas você vai falar de uma forma que ela entenda, né? Como lá, né? Ah, os pedagogos vão trazer, né? Olha, a soma, alguma coisa que seja prática para ela. Aham. Agora, uma coisa que não se deve falar, aí é o que não deve, é mais fácil a gente trabalhar com o que não deve falar, né? Sim. Porque, como falar? Porque às vezes como falar é muito particular, da família, tal, a linguagem que ela usa. Mas o que não se deve falar, né? Principalmente sobre a morte de suicídio, né? Ah, ele foi descansar em paz, né? Porque isso às vezes leva a criança a pensar que essa é a resposta correta. Ah, quando eu tiver com algum problema, eu vou descansar em paz. Sim. Você entende? Uhum. Né? Então tem coisas Sim. que o que eu não posso falar, né? O que eu não posso dizer para essa criança, né? Ah, porque ele estava com muito problema, né? E não soube como resolver. Então também não posso colocar a culpa em Uhum. alguém, né? Então são lugares Sim. que eu não, coisas que eu não posso falar, né? O que eu posso falar é que ele não está mais presente. Essa Uhum. pessoa não está mais presente conosco. E eu Isso eu acho que é posso dizer. interessante. Sim, é interessante isso que você fala, porque assim, às vezes, como a gente estava falando, né, de que a Uhum. gente necessita desse monte de explicações e desse monte de respostas, e às vezes a gente quer dar também para as crianças essas respostas, quando na verdade não tem. Isso, E eu acho que é tão isso, importante a isso, gente também proporcionar às crianças esse lugar de não saber, esse lugar de falta, isso, mostrar para elas que tem coisas exato. na vida que a gente não vai ter resposta mesmo. Você não vai ter resposta. E aí você vai trabalhando, e aí é junto, é o estar com você, né? Eu vou trabalhando também com você, eu também estou, né? Eu também sinto falta, eu também estou sofrendo. A gente vai trabalhando esse estar Sim. com. E esse lugar da ausência, né? Colocando aquelas memórias que eu te falei, as memórias boas. Aquilo que eu tenho, Uhum. o que eu construí com aquela pessoa de bom, né? Aí eu vou trazendo essas memórias boas para manter vivo essa pessoa dentro de mim. Aham. Ele não está mais presente, ele não está mais aqui, mas ele se faz Sim. presente dentro da gente, né? Aham. E é esse Sim. lugar que você está falando, né? Que é exatamente tudo aquilo que a gente falou lá no início, né, Fernando? Da nossa sociedade de desempenho, de perfeição, que a gente busca resposta, busca controle. Então, se eu trago para a criança, né, algumas coisas de que né, tem uma resposta, tem um lugar certo, tem né, um jeito, a gente dá jeito para tudo, eu estou falando de Uhum. novo desse lugar perfeito.
dessa Sim. coisa falsa, ilusória, que a gente tem controle. E não, Aham. abrir para a criança essa possibilidade de também de viver esse luto, né? De trabalhar essa Uhum. falta, essa ausência. Você entende? Sim. Esse é a inclusão de uma cultura, né, que inclui uma educação para a morte. Aham. Legal. O meu amigo Dedê está pedindo aqui para a gente se apresentar novamente. Eu sou Fernando Hum, Baptista, sou terapeuta de família e casal, sexólogo, e sou diretor aqui da Escola dos Afetos. A Luzinete, que é a minha convidada, ela é psicóloga e ela está se especializando em suicidologia, né, que é o estudo do suicídio. isso. Já tem trabalhado aí sobre esse tema, né, com grandes referências como é a Karina, por exemplo. Aí Uhum, eu acho que é o Elton E. Souza, né? hum. Está falando o seguinte, que a pós-venção é de fato muito importante, que ela auxilia na construção da rede de apoio e também para poder encaixar as peças da história que aconteceu. O Pedro entrou agora, meu Sim. ex-aluno. Bem-vindo, Pedro. Gente, a gente infelizmente está chegando aí no finalzinho dessa nossa Isso. conversa, passa super rápido, né? É, É muito. faltam 9 minutinhos para a gente encerrar. Então, queria dizer para as pessoas que foram chegando no final que essa live vai estar disponível lá no IGTV. Então, quem chegou no finalzinho pode assistir depois desde o início, né? É, eu queria pedir para você, Luzinete, agora Hum. nesses 8 minutos restantes aí, que você pudesse conversar agora um pouco, de maneira um pouco mais direta até com as pessoas. Oi, acho que travou. Dei Oi, uma voltou. travada. Aham. Voltou. Então, Para queria mim que você conversar de forma pudesse. mais direta. Isso. Com dois públicos, assim, né? Primeiro, com Ah, aquelas pessoas que estão aí com desejo de se suicidar, que estão enxergando no, que estão enxergando no suicídio uma possibilidade, né, ou uma forma de lidar com o sofrimento. nossa, travou, Fernando. Não te Travou. escutei. Tá. Eu. Pô, Agora você está me escutando? eu escutei que você falou para eu falar de uma forma mais direta, né, com esse público que está passando por esse sofrimento psíquico, né? Isso. Primeiro para essas pessoas, Uhum. né, que estão aí com ideação suicida, olhando para o suicídio como uma possibilidade de lidar com o sofrimento, e também para os familiares, né, porque muitos familiares que têm pessoas Uhum. que vivem esse processo de ideação suicida acabam se sentindo impotentes, não sabem de que forma ajudar essas pessoas. Então, eu queria que você falasse aí nesses minutinhos restantes o que essas pessoas podem fazer, né? Tanto aquelas que estão vivendo o processo de ideação suicida, quanto aquelas que convivem com alguém que vive com esse processo. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque tá falhando, tá travando e falta minutinhos. E aí você me deu uma tarefa que eu diria para você que é quase impossível. Em 5 minutinhos, né? Falar para a pessoa que está sofrendo um processo de Sim. numa frase, algo que sintetize essa dor, né? Então, assim, Fernando, eu acho que eu não vou conseguir, né, dar essa resposta, exatamente porque até eu trabalho nessa via, que não há resposta certa, né? Eu trabalho Aham. com isso, não tem uma resposta certa, não tem uma receita, né? O que tem é maneiras de enfrentar, né, a sua dor, né? E maneiras de acolher essa dor que é existencial, olhando de formas diferentes,
por ângulos diferentes. Então, é experimentar outros ângulos, né, do que esta via, que é de tirar a sua própria vida. É poder olhar por outros ângulos este sofrimento que pode ser, tá, um sofrimento passageiro, por um momento situacional. E aí você interromper a sua vida, que vai ser por uma interrupção, né? E aí ela não tem como reverter, né? Reversível. Sim. Entende? Agora, para as pessoas, né, os sobreviventes, eu posso dizer que um luto se encerra, Fernando. Ele se transforma. Ele vai se transformando, porque ele é feito de uma forma espirilada, né? Um espiral. E a cada vez que eu passo por aquele sentimento, ou de raiva, ou de dor, ele vai atenuando, né? Mas eu preciso ter um espaço de fala, de acolhimento. E aí, eu diria que, para além dos sobreviventes até, e para além dessa pessoa que está passando por um adoecimento psíquico, né, buscar redes de apoio. Redes de apoio. E que não precisa ser, a princípio, um profissional. Pode ser alguém em quem eu me identifico, alguém que eu tenho, né, uma confiança. E essa pessoa possa me dar esse lugar de escuta, de acolhimento. E não precisa ir para essas pessoas, né, que nos escutam. Ah, mas o que eu vou falar? Eu já ouvi dizer, mas eu não tenho o que dizer. Não precisa dizer. Basta acolher. Basta acolher essa tristeza, né? Basta dar um abraço. Basta só olhar, só sentir aquela pessoa, só tocar ela na alma. Que é o que o Jung fala, né? Domine, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas ao contato com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu acho que é isso, é a humanização. Eu amo de paixão, né? É a minha praxe, então eu amo de paixão, né? Então eu acho que não tem receita de bolo, eu não poderia dar para ninguém uma resposta, porque eu estou indo, na realidade, na contramão do que não tem resposta. É aceitação, não na concordância, não na submissão, né? É aceitar, vou ter que me submeter a isso. Não. Acordar, aceitar é negociar. Negociar outras formas de viver. Negociar, né, outras formas, né, de olhar para essa ausência, para essa falta, de um outro lugar, por uma outra perspectiva. Eu acho que é isso que eu, assim, né, poderia dizer em tão curto tempo. Sim. Aí até o Dedê tá falando aqui que daí vai ter uma live parte 2, né, para falar sobre essa outra questão. Mas é porque, de fato... Isso, boa! esses assuntos não se encerram, né? Por mais que a gente faça aqui umas 10 lives, vai sempre ter ainda alguma coisa para ser dita, porque justamente é isso que você falou. O ser humano ele é muito singular, né? Então, quando a gente fala de ser humano, não existe nunca uma resposta pronta ou uma resposta que vai servir para todo mundo, né? Então, exato, Fernando. Se a gente pensar numa resposta pronta, a gente vai ter que já viveu tudo que tinha para viver, que já sabe tudo, e a gente precisa sair desse lugar do saber, né? Exatamente para acolher essas pessoas que estão passando por um sofrimento, porque elas não encontram essa resposta do saber. Então a gente precisa sair desse lugar também, senão a gente vai entrar no lugar do julgador, do que julga, do que sabe. Inclusive a família, né? E o sobrevivente também. Vai entrar nesse lugar do que eu deveria saber de algo para evitar o suicídio, para evitar essa dor. E nós não sabemos. Nós não temos esse conhecimento. É muita onipotência, né? A gente precisa ficar aqui, ó, no meio, na potência. Naquilo que eu posso, que é possível. Tá bom. Muito obrigado, Luzinete, pela parceria, por ter topado essa conversa. Adorei te ouvir. É sempre um prazer aprender com você. Eu adorei